Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, mais uma vez o Câmara Debate, e eu pergunto a você, você conhece ou já viu alguém maltratando um animal? E você sabia que existe lei que pune pessoas que maltratam animais? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Câmara Debate, para esclarecer um pouco mais e levar a você uma orientação melhor sobre esse tema e, quem sabe, até evitar algum transtorno, algum problema que venha a acontecer com você em relação a isso. E para falar sobre esse tema, agradeço muito a presença aqui, são pessoas que trabalham no dia a dia com essa questão e vão poder esclarecer bastante sobre esse problema. É o Dr. Breno Lintz, promotor de justiça, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço e falo ao telespectador da TV Câmara, que é um canal bastante significativo a título de informação para a cidade e que engrandece, sem dúvida nenhuma, a nossa cidade. Então está de parabéns o programa, está de parabéns de uma forma geral toda essa organização. Muito obrigado, doutor. A gente trouxe também aqui o vice-presidente da Associação de Proteção dos Animais, inclusive, doutor Breno foi o fundador dessa associação, né, doutor? Sim. E o vice-presidente aqui para falar do dia a dia da associação, das dificuldades e também para o nosso telespectador conhecer a associação e, quem sabe, poder contribuir. É o Elson Torres, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui também, Elson. Nós é que agradecemos pela participação, vamos sim tocar no assunto, conversar e colocar em pauta, e vamos tentar trazer soluções para essa causa. É isso aí. E aqui conosco o vereador, que é parceiro do programa, está sempre conosco aqui. A gente agradece muito a presença também do Doca Mastroianno. Muito obrigado pela sua presença, vereador. Eu também agradeço aí a TV Cidadania por mais essa oportunidade que nos dá de esclarecer algumas coisas aqui na nossa cidade, com a participação aqui do Dr. Breno e o Edson, que é doutor também no conhecimento de causas e animais. Então isso é um prazer para nós estar aqui dando uma contribuição, não só como pessoa, mas também como vereador aqui da nossa cidade. Bom, então a TV Câmara aqui, com o Câmara Debate, é o tema já colocado aqui para o conhecimento de todos, que é políticas públicas de proteção aos animais. E eu começo aqui com o Dr. Breno, que tem um conhecimento muito fundo sobre isso, que é o que pode ser considerado um maltrato a um animal e que tipo de penalidade hoje o cidadão ele corre o risco de receber. Né? Olha, sem dúvida nenhuma que a expressão maus tratos em animais, ela é uma expressão muito aberta, muito ampla, que abrange toda e qualquer conduta de incomodar um animal. Aí, às vezes, você fica perguntando e pensando o que poderia ser isso, até que ponto essa expressão, até onde ela pode chegar. Ela vai chegar até onde o seu pensamento também chegar, no sentido de você se sentir incomodado com alguma coisa. O que você achar que é incômodo para você como ser humano, pode ter certeza que é abrangido por essa questão de maus tratos ao animal. Uma forma de esclarecer melhor isso cócega é considerado tortura. Então, qualquer coisa que você faça que incomode o indivíduo aí mesmo, o animal, certo, ele pode responder penalmente pela prática de maus tratos aos animais, hoje previsto na Lei 9.605, no artigo 32, prevendo uma sanção de 6 meses a 1 ano. Só que essa legislação está sendo alterada por um projeto de lei que já tramitou pela Câmara Federal, e depois da Câmara Federal, acredito eu que tenha que passar pelo Senado, e essa alteração que está sendo prevista pode levar sim um indivíduo para trás das grades por praticar um maus tratos ao animal. Hoje, esse tipo de delito é considerado um delito de menor potencial ofensivo. Sendo um delito de menor potencial ofensivo, é tratado como aquelas coisas que se faz pelo juizado especial criminal. Esse juizado especial criminal não prevê recolhimento e prisão para a pessoa.
o que acontece hoje, que às vezes a pessoa pode se comentar, fui preso e levado para a delegacia. Existe aquela detenção pela prática, vamos supor, de maus tratos aos animais, em que a pessoa é encaminhada na presença do delegado, é lavrado um auto de prisão em flagrante delito, e a partir, logo após essa lavratura desse auto, ele vai ser liberado, pagando fiança, ou se não tiver condição, ele vai se livrar solto e não vai ficar lá no meio dos presidiários. Essa reformulação que está passando por Brasília acaba com isso e a pessoa pode ficar lá. E ficando lá, vai depender do que o delegado vai interpretar como gravidade para o problema, e ele poderá arbitrar uma fiança, ou ele, se recusando a arbitrar a fiança, dependendo da barbárie que ele se deparou, o juiz que vai poder falar sobre a liberdade provisória. E com essa mudança também, nós poderemos pedir prisão preventiva para uma pessoa que pratica maus tratos. Hoje, não seria cabível essa solicitação. Agora, com essa alteração... Com essa alteração será possível. Será possível. Agora, o senhor disse cócega, por exemplo, né? É uma coisa que incomoda o animal e tudo. O animal não pode ele não pode denunciar a pessoa. Por isso depende muito de vizinho, uma testemunha. De uma testemunha, um vizinho e tudo. Um maltrato, por exemplo, que a gente vê muito, em carroça, um trabalho forçado com o animal, venha machucar o lombo, enfim. Né? Isso aí, o animal mesmo não vai denunciar o dono. Aí isso depende muito da população estar atenta a isso e poder denunciar. E existe um meio para isso? Olha, o que a pessoa poderia fazer hoje, se deparasse com uma carroça onde eles colocam um peso exagerado e que falsamente as pessoas vêm falar que aquilo ali é um trabalho digno, não é um trabalho digno. Não vamos ser hipócrita de imaginar que ser carroceiro é um trabalho digno, não é. Ele só pega lixo, ele só anda no sol, ele tá com as mãos sempre ásperas, duras, por causa de carregar cimento, carregar tijolo, carregar isso. Isso não é trabalho digno para ninguém. Então já era hora da Câmara em Uberlândia imaginar um projeto em que se proibisse a carroça em Uberlândia. Já é proibido no Rio de Janeiro, já é proibido em São Paulo, já é proibido em Campinas. Nós vamos ficar com essa situação de 3.000 anos atrás, até quando aqui em Uberlândia? Mas o que a pessoa pode fazer? Se ela estiver andando atrás e vendo a situação acontecer, hoje temos facilidade de filmar através de um celular ou de fotografar, e ele, tendo essa fotografia ou essa filmagem, identificando para saber onde que o cara entra, onde ele trabalha, onde ele mora, ele pode encaminhar para o Ministério Público isso, por meio de e-mail, de forma anônima, que a gente toma providência contra a pessoa que maltrata. Então quer dizer que a pessoa tem ela não precisa se identificar. Ela tem o nome resguardado, caso denuncie. Ela tem o nome resguardado, ela pode ligar no MP, no Ministério Público, e fazer a denúncia. Vamos supor, ele mora de frente ou ao lado de uma casa de material de construção, que é onde acontece bastante. Apesar de estar diminuindo essa incidência, porque as casas de material de construção têm muitas novas parando de trabalhar com carroça. Porque já viram que não vale a pena. O tempo não vale a pena, o peso que se pode colocar não vale a pena. Então é preferível você contratar uma Saveiro ou um caminhãozinho 3/4 e levar. Por isso tem diminuído. Mas a pessoa que mora ao lado e vê que toda hora pratica, fotografa a casa de material de construção, encaminha para o Ministério Público dizendo onde ela se localiza e dizendo que lá está tendo bastante maus tratos. O dono é chamado. Se voltar a ocorrer, a gente processa o dono, porque aí toma-se providência.
Nessa mesma linha, Fernando, eu queria até fazer aqui, indagar uma pergunta ao Dr. Breno. Fica à vontade. Não entendo tanto do assunto, Dr. Breno. É a questão também de animais silvestres. Veja bem, eu conheço algumas situações assim. Um exemplo, eu tenho uma chácara. Aparece lá umas mulatas e faz um ninho em uma certa árvore lá. Passa aí um tempo, cai lá 2 mulatinhas. Caiu e não tem como essas... ela pro ninho. Né? Não tem como. Eles vão embora, os papagaios, a mãe deles, o pai deles vão embora. Aí eu pego esses animais e vou tratando, mas sem cortar a asa, sem maltratar, tratando bem. Esses animais acostumam ali e quer ficar ali. Uma pessoa denuncia. Aí a promotoria, através de vossa pessoa ou quem que seja, vai lá punir, vai lá tirar. Como que vai acontecer se caso essas mulatas, ou que seja o cachorro, esse eu tenho. O cachorro apareceu lá na minha chácara, eu tô lá com 5. Aí fica lá 1 ano, 2 anos, aí por um acaso alguém denuncia que eu tô tendo assim cachorro. Faz barulho de manhã, late... E a justiça vai lá me punir, ou vai lá me orientar, ou vai me prender, ou vai me dar multa, e os cachorros não querem ir embora. Sim. Vamos por partes aqui do animal silvestre. Por exemplo, a arara, periquito, que acontece isso. Caso a pessoa interceda no corpo, quebrando asa, alguma coisa, sem dúvida nenhuma ela pode responder por maus tratos e pela caça do animal. Certo? Sem dúvida nenhuma. É um crime ambiental de caça de animal ambiental, silvestre. 2 crimes, o artigo 29 e o artigo 32 dessa lei dos crimes ambientais. Certo. Se ele fizer isso. Se for no caso como o Doca está citando, sem dúvida nenhuma que quando a polícia ou o IBAMA aparece na casa da pessoa, ele vai querer saber como que foi parar lá aquele animal. Se ela é uma arara, um periquito que não foi quebrado asa e tal, e ele acostumou, existe isso até com coruja, pra vocês terem uma ideia. O que a pessoa deve fazer, Doca? Não colocar em cativeiro, fechar, colocar em gaiola. Certo. Se você mantiver ela dentro de numa árvore, não dentro de nada, numa árvore em casa, sendo alimentada, isso não incide a norma penal, porque você não caçou, porque você não foi atrás e você não colocou em cativeiro. Certo. Então a pessoa está livre, ela não pode colocar dentro de gaiola. Ela está no sol. O animal está livre para ir embora na hora que quiser. Está livre para ir embora a hora que quiser. Mas não vai. E aí? Não vai. Não, a polícia vai registrar o boletim. Certo. Que tem essa situação naquela região, mas não tem prisão, não tem processo, não tem multa para a pessoa. Agora, se pegar dentro de uma gaiola ou de algum compartimento que tá para segurar e não deixar ela voar, isso aí é o crime previsto no artigo 29 dessa lei. Nessa situação do animal, nessa situação do cão que você colocou, existem algumas reclamações que são feitas por vizinho diante da vigilância sanitária, e a vigilância sanitária expõe para você que você deve tirar em 15 dias sob pena de tomar uma multa. Olha, há uma previsão legal no município de que você deve manter seu ambiente de forma sadia, limpo, asseado, e que não pode haver interferência por intermédio de um animal. Então, se você tem 5 cães, você tem que manter o lugar limpo, você tem que manter eles com água e alimentos para não incidir na norma sobre maus tratos. E se a vigilância sanitária comparecer reclamando, por exemplo, a questão de barulho, tem que ser usado de bom senso. Tem que analisar a questão, tem que ver a situação do porquê que eles estão fazendo barulho. Às vezes eles estão amarrados e o cão fica nervoso estando amarrado e quer, de alguma forma, exteriorizar e vai começar a latir. Então é pedir para o vizinho para que ele solte o animal num ambiente maior, para que ele pare de latir tanto. Pedir para o vizinho, na hora que o animal começa a latir, tentar controlar, chamando
o animal e repreendendo ele apenas com palavras, no sentido dele fazer cessar esse incômodo. Isso é facilmente palpável e acontece. Então eu acho que as pessoas têm que usar de bom senso nesse momento. Conversar com o vizinho antes de tomar uma atitude de maltratar um animal, ou antes de tomar uma atitude de trazer uma reclamação dessa para o poder público. O poder público está lotado de reclamações. Não tem condição de uma prefeitura e cuidar de tudo agora. Nós temos que ter essa consciência. O poder público não pode estar presente onde não está presente a educação e o bom senso entre vizinhos. Pelo amor de Deus, uma boa conversa evita muito problema. A boa conversa vai evitar muita coisa. Para puxar uma fala aqui do Elson, que é vice-presidente da Associação de Proteção dos Animais, o Elson, diante dessas legislações vigentes em relação a isso, a associação tem alguma dificuldade ainda em trabalhar? Eu queria que você falasse rapidinho o papel da associação e de que maneira ela trabalha no sentido de evitar os maus tratos e outras situações que envolvem os animais. Sim, na verdade o trabalho da associação é prevenir o abandono, maus tratos, como você disse, mas a gente não tem como coibir também a comunidade. A gente tem tentado buscar parcerias com escolas para fazer algumas palestras socioeducativas, com entidades, comunicando através dos nossos sites, da página do Facebook, que é muito forte, a questão realmente dos maus tratos, do abandono, da necessidade da castração, da vacinação, da vermifugação, mostrando para a comunidade que o animal ele é um ser vivo, então ele tem as suas necessidades fisiológicas, de passeio, de brincar, de fazer seu xixi, e isso a população tem que entender que precisa ser feito. Se você pretende ter um animal e ainda não o tem, busque informações, busque saber, conhecer sobre o animal, sobre o cão, sobre o gato, sobre o pássaro, sobre o animal que for, porque o animal é um ser vivo e, para tanto, ele precisa de ser encarado como um ser vivo e que ele precisa de comer, que ele precisa de beber, que ele precisa de seu lazer, que ele precisa ter seu espaço, né? Então a gente tenta, de um modo geral, através dos canais que a gente tem de informação, educar e mostrar para a comunidade a necessidade do bom trato ao animal. E a associação, existe uma sede? Nós temos uma sede. Nós temos um local que abriga alguns animais também? Nós temos uma sede, como o doutor mesmo falou, que ele foi fundador. Hoje nós estamos com quase que o triplo de nossa capacidade. É uma das dificuldades. Nós temos hoje quase 500 animais abrigados. A capacidade real seria em torno de 200 animais. Esses animais entram lá em estado deplorável, a maioria em situação de abandono, doentes, com doenças virais, debilitados, atropelados, machucados, ou pelo próprio abandono da pessoa não querer os filhotes e vai lá e abandona os filhotes. E a gente leva para dentro da associação, dentro das nossas condições, trata esse animal, vacina, vermifuga e principalmente castra o animal com a idade hábil de castração, para tentar colocá-lo em adoção. E aí sim uma adoção responsável, que a pessoa que esteja adotando esse animal esteja ciente do que vai ter pela frente. A maioria são cães e gatos? A maioria, nós temos basicamente cães e gatos, são em torno de 400 cães e em torno de 60 gatos hoje na associação. Os animais silvestres, assim, normalmente vão para o hospital veterinário da UFO, já é um trato diferenciado, né? Exatamente. Em alguma época, né, Elcio, lá na associação, é possível temporariamente, de um dia para o outro, de uma semana, já existiu de ficar, às vezes, um animal silvestre maltratado, mas depois a gente leva pro pessoal do Parque Sabiá, dependendo do animal, ou então para o hospital veterinário da UFO. Porque aí tem um tratamento diferenciado por ser um animal silvestre, são veterinários especialistas, né? Fernando, só para encerrar uma coisinha aqui em relação à associação, Doca, desculpa. Recursos são oriundos de doações. A associação basicamente da comunidade. Basicamente de associações. Basicamente da comunidade. Desculpa, de doações, né? Isso. Porque eu queria questionar antes de você falar, Doca, questionar uma questão que é o seguinte: existe a vacinação antirrábica no mês de agosto. Exato. Né? Essa aí o poder público disponibiliza e tudo. Mas não é só isso, né? Porque o custo com outras
vacinas e outro tratamento também, não tem esse suporte governamental, né? Aí depende muito da população, da sensibilidade. Da informação, né? Além da antirrábica que a zoonose e a prefeitura aplica aqui no município, existe doenças virais com a gravidade às vezes bem maior do que a própria raiva, que é uma doença praticamente controlada no município, né? E a gente tem doenças como sinomose, parvovirose, que são doenças muito fortes, que são doenças que levam a óbito a maioria dos animais contaminados. A parvovirose vai contaminar principalmente o filhote e vai levá-lo a óbito. A rinotraqueite, uma série de doenças no gato, e as pessoas muitas vezes não têm conhecimento dessas doenças e muito menos das vacinas. E a gente gostaria realmente que essa informação chegasse à comunidade, que existem vacinas hoje preventivas essas doenças. Elas não vão prevenir 100%, mas o animal vacinado ele tem uma chance muito menor de se contaminar. E são doenças que, além do desgaste do animal, tem um desgaste do dono, porque é uma doença que fica dias, meses, e o animal semanas, e o animal sofrendo, e você sofrendo com o animal, vendo o seu animal debilitando, e vira óbito, e às vezes por causa de uma vacina de 30, 40, 50 reais que você não aplicou, você vai gastar 2, 3, 4, 5 mil reais e não vai conseguir salvar seu animal. Então a gente gostaria realmente que houvesse uma campanha para que, basicamente com a própria zoonose, que no momento que eles fossem aplicar esta vacina antirrábica, que fosse passada essa informação da necessidade de outras vacinas. Tá? Então realmente existe doenças, existe vacinas e existe muito comprometimento por não vacinar. Doca, por favor. Eu tenho um questionamento e uma pergunta ao mesmo tempo à autoridade maior aqui, que é com o Dr. Breno. Em cima do que ele disse. Dr. Breno, tem um cachorro, eu vou passando, tem um animal atropelado na rua, com fratura exposta. Aí tá ali o dono ali perto e ninguém faz nada. Eu paro correndo, pego esse cachorro e levo, trato, pago ali a cirurgia, tiro a perninha e tal. Aconteceu comigo. Fica lá em R$800, R$700. O dono se afastou porque foi atropelado. Não cuidou do cachorro. Como se diz, maltrato. Aí eu vou e cuido dele. Aí depois o cachorro recupera e ele quer o cachorro. E aí? Você pode reter o cachorro. Pois Nessa condição você pode reter, porque só se ele vier e te ressarcir todo o gasto que você Então eu não sou obrigado a devolver esse cachorro para eles, porque eu peguei amor pro cachorro, cuidei dele, o cachorro, a hora que viu ele, nem quis ele, não banou o rabinho, nem foi, quando ele chamou, eu não sou obrigado a devolver. Não, se você quiser usar assim de uma política de boa vizinhança, esse negócio, você pode entregar, mas você tendo duas testemunhas, que foi você que foi lá e cuidar, e você vai ter, porque teve o veterinário e tudo, e depois você fotografa esse cão com ele, você pode cobrar dele na justiça. E essas pessoas também que ficam lá gritando, ai, o que eu faço? Aí outra questão também, dentre aqui os abandonados, lá na minha chácara aparece um abandonado, tudo pelado. Alguém abandonou, porque não quis cuidar. Sim. Eu fui e cuidei. Agora aparece o dono, querendo, e aí? Sempre acontece isso, essa briga, às vezes eles levam para a própria justiça. Já teve briga dessas com processo judicial envolvendo juiz e as partes, e já teve briga dessas que eles levam ao conhecimento lá no Ministério Público e pede providência. A gente tem que usar de bom senso. Se você for levar o rigor da lei, pode ser que um juiz entenda da seguinte forma: devolva o animal, que o animal é dele, porém você tem o direito de cobrar dele na justiça todo o gasto que você teve, inclusive o seu tempo. Seria até um dano moral, porque você, querendo ou não, se dispôs a fazer uma coisa lícita em virtude de um acidente ou de um descuido do próprio dono. Então a ele você pode entrar com uma ação para ressarcir tudo o que você gastou. Isso seria a conduta mais normal. Reter o animal, sem dúvida nenhuma, que a maioria quer reter pelo seguinte fato: já estava sendo maltratado. Se voltar para a mão do dono, ele continuará sendo maltratado. Não vai resolver. E aí você tem a legitimidade para reter o animal e pode ficar com ele. Outra questão, Dr. Breno. Peguei o cachorro, cuidei, e o cachorro veio de longe, de um outro lado da BR, de outro bairro, considerado chácara também.
Agora aparece o dono lá também, pegou o cachorro e levou, escondido. E Tomou o cachorro seu? Eu não vi, pegou. Sim, mas aí nós estamos diante de alguns fatos que a gente... que não são provocados, às vezes, intencionalmente. Às vezes o cara tinha um cachorro na chácara dele, fugiu da chácara dele, às vezes ele gosta do cachorro, às vezes ele está procurando o animal fica na sua casa 1 mês e você tratou. Não resta dúvida de que o tempo que você gastou e o quanto você gastou com ele, você tem direito a ressarcimento para ele levar o animal. Nesse caso eu recomendaria, entregue o animal porque o animal é dele e cobre dele depois. Até uma questão de bom senso, o próprio dono arcar com isso, sem porque dúvida. Vai querer levar de volta e você acabou salvando o animal. Existe muito isso na cidade, inclusive com recompensa para encontrar animal. Isso. Eu já vi famílias aqui oferecendo cerca de 10 a 15 mil reais para que encontrasse o cão dele, e eu sei que a família pagou. Não é nenhuma questão de valor que o animal tem, mas é o valor sentimental, né? Faz parte da família. Sim. Mas aí, no caso desse lá que eu falei, a pessoa deixava ele só na rua e ele tava quase morrendo. Não morreu de sorte, porque me achou. Ele me achou, né? Retenha o animal, porque ele vai ser maltratado de novo. E ele, e tem um lá que a hora que o dono chegou, não, chorou, foi pra dentro de casa e não quis saber dele, não. Aqui é interessante essas colocações do Doca aqui, porque são situações são corriqueiras. São corriqueiras, passa com ele, mas eu tenho certeza que muita gente está assistindo aí, passa por essa situação e às vezes não sabe o que fazer. E outra coisa, doutor Breno, se o cachorro tivesse morrido, o que eu peguei lá com a perninha quebrada... Se você tivesse ajudando ele morresse, você estava isento de qualquer responsabilidade. O dono não ia vir... Não poderia jamais porque teve testemunho que foi atropelado Não. Bom, eu vou chamar um intervalo aqui. Nós estamos com o Dr. Breno Lintz também, o vice-presidente da Associação de Proteção dos Animais de Uberlândia, o Elson Torres, e o vereador Doca Mastroianni, discutindo sobre as sanções e penalidades para quem causa maus tratos aos animais. É um tema interessante que muita gente se envolve com essa questão. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo.
Para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Estamos de volta à Câmara Debate falando sobre penalidades e sanções para quem causa maus tratos e abandono aos animais. No primeiro bloco a gente focou muito aqui em questão de cães e gatos, né, situações envolvendo também carroceiros e tudo. Mas existe uma situação na cidade e a gente vê algumas empresas fazendo algumas, de alguma forma tentando eliminar esse problema, que são pombos silvestres, né? Pombos que invadem casas e empresas, restaurante, até na própria Ceasa de Uberlândia, a gente já discutiu uma vez aqui, que eles estão vendendo alimentos ali, os pombos estão lá em cima, defecam, caem nos alimentos, enfim. Existe alguma política em relação aos pombos? É proibido matar ou é considerado maltrato a questão do pombo também? É considerado maus tratos qualquer coisa que você faça com um pombo. Tranquilamente, e não há nem o que discutir. Nós temos que imaginar a seguinte situação. O ser humano, a humanidade em si está apodrecida, né? Ela destruiu todo o meio ambiente e ainda quer destruir o animal. Você destruiu o meio ambiente dele. Ele fugiu para a cidade. Ele vem para a cidade porque ele não tem mais o meio ambiente dele, não tem onde mais se esconder, e você quer matar ele aqui agora. É cadeia para quem fizer isso. Não tem discussão aqui em Uberlândia. Por exemplo, reclamam demais em escola, tanto pública como privada. Sim. Esses negócios. Isso já foi objeto de reclamação dentro do próprio fórum de Uberlândia. Dentro do prédio do fórum de Uberlândia. Os pombos estavam tomando conta. Estavam tomando conta. Primeira coisa que a gente tem que imaginar: piolho de pombo ou qualquer inseto que saia do pombo não fique em quem tiver tomado banho. Isso é uma realidade. Então teve até uma crítica muito grande à minha pessoa dentro do fórum por causa disso. Que eles falaram, tem muito piolho, tá pegando piolho em mim. Eu falei, é só tomar banho e vir aciado pro fórum que não tem esse problema. Papo. Ah, não sei o que. Eu falei, é sim, porque eu moro num local. Eu morava num local. Agora eu mudei, mas eu morei num local durante 8 anos em que nas janelas, por causa da condição que era desenhado o prédio, o edifício, os pombos vinham e colocavam ovos, tinha reprodução e tudo lá. Eu nunca vi minha mãe ter que limpar piolho de pombo dentro de casa. Se você não tiver contato direto e se você for, se você tiver um estabelecimento onde esse pombo não entra para dentro da sua casa, dentro do seu estabelecimento, não haverá problema. Porque lá é um prédio conhecido, muita gente mora lá e nunca teve problema com ninguém do prédio. Então isso é uma falácia, uma mentira. Agora, nas escolas, porque os pombos descem e vão para a cantina. Não é possível que nós estamos quase no 3º milênio e a gente não consiga arquitetos que projetem escola pública ou escola privada ou estabelecimento comercial em que não vá ter pombo. Não é possível que ele não sabe projetar algo para que o pombo não se instale lá. O pombo vai se instalar se o local for adequado para ele. Agora, você vem me falar que um arquiteto não dá conta de, na hora de construir, eliminar essa possibilidade? Isso é um absurdo. Vou até fazer uma adaptação com a grade, alguma coisa. E vou te falar mais uma coisa. Esses dias, eu ainda não estou tornando público aqui no seu programa, porque eu não tive acesso ao boletim de ocorrência. Mas foi um gerente de supermercado aqui em Uberlândia preso. Porque ele colocou uma tela lá em que o pombo agarrava na tela e não saía, e esse pombo morreu. Ele foi preso, levado para a delegacia, vai responder a processo, e eu vou tomar providências contra o supermercado. Só que eu ainda não tenho em mãos o nome do supermercado e o nome do gerente que fez isso, porque senão eu já divulgaria aqui, sem sombra de dúvida.
Então nós temos que tomar cuidado, porque qualquer coisa que se fizer contra eles também é maus tratos. Parem de imaginar que possa ser feito alguma coisa contra o animal. Não pode fazer. Porque tem empresa que contrata gaviões para capturar pombos, enfim, o pombo está atrapalhando ali Sim. o dia a dia, e uma empresa contrata um criador de gavião para ir lá. Isso é feito às vezes até em aeroporto. Então, mas isso é permitido? Presta atenção numa coisa. Presta atenção. No aeroporto, em que você pode ter um acidente aéreo com várias mortes, o bom senso tem que prevalecer. O caso de você levar um gavião lá, você está prevendo uma tragédia. Agora, na sua casa ou no seu bairro, não está não. Se você levar um gavião para lá, deliberadamente, para ele acabar com os pombos, você está praticando maus tratos. Tá. Você está usando o outro animal como um instrumento para machucar o outro. O outro. Certo. O Elson, Associação de Proteção dos Animais, né? Existe muito abandono de animais na porta da APA. O pessoal vai lá e deixa o animal e vai embora? Existe. Acontece? Existe. Infelizmente existe, não só na porta da APA, como quase que todos os locais de Uberlândia. Uberlândia virou uma calamidade, hoje se fala em 25 a 30 mil animais soltos nas ruas. As pessoas não querem se responsabilizar pelos filhotes ou pelos animais, como o próprio vereador falou, comentou que as pessoas não querem cuidar, e existe sim o abandono. Na porta da associação, mesmo sem a gente divulgar o endereço, a gente tem de 10 a 15 abandonos por semana. Então, existe sim, e aí entra a questão da lei. A gente precisa realmente que a lei existe, mas que ela seja aplicada. Para isso, a gente precisaria de provas, filmagens, imagens, que as pessoas denunciassem, né? Que as pessoas pensassem bem antes de fazer isso, mas é alarmante o número de animais abandonados hoje em Uberlândia, é muito grande. Para a lei ser cumprida, tem que ter a ajuda da população, né? Tem. E a pessoa tem que denunciar, a pessoa tem que vir, chamar o 190, fazer boletim de ocorrência. Não podemos nos omitir, né? Omitir num momento desse, porque se você gosta de animal, se você vê uma situação dessa, isso que o cara está fazendo com o animal, ele vai fazer pior com outro ser humano. Ele é um mau caráter. Um mau caráter que tem que ser tratado com as duras penas da lei. Então, vamos denunciar. Se houver maus tratos, se você vê isso diante dos seus olhos, chama a polícia, telefone no Ministério Público, de alguma forma nos procure para que a gente tome providências contra essas pessoas que fazem maus tratos. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa pro Dr. Breno. Claro, fica à vontade, doutor. Tem uma pessoa que tem um cachorro, ele acha que é brabo. Tudo bem, é brabo. Aí ele pega esse cachorro, põe na garupa da moto com a corda e vai levar esse cachorro para brigar com outros na rua. Isso é maus tratos. E se eu não tiver filmagem, só vi? Não tem filmagem, não tem foto? Se tiver pelo menos 2 pessoas afirmando que viram, serve para o indivíduo ser processado. Eu acho que uma pessoa dessa é fraca da cabeça. Tem que internar ele. Sem dúvida nenhuma, a maldade humana é algo que transcende o pensamento, e a gente ainda não enxergou tudo. Eu vi isso, doutor Breno. O cara pegou o cachorro, pôs na garupa da moto e foi levar para brigar com o outro. Fazer rinha de cães. Para brigar com o outro na rua. Exato. É outra questão de rinha de galo também, né? A rinha de galo também é proibido. Outro crime. Proibido. Proibido também. Teve 4 pessoas que foram detidas e presas também numa fazenda, num sítio aqui em Miranda. Eles mataram uma capivara. E a situação é tão crítica que eles, além de terem matado a capivara, pegaram a carne da capivara, talvez para disfarçar que carne que era. Sim. Passaram no moedor de carne. Tudo isso sendo feito no mato. E são 4 pessoas conhecidas em Uberlândia. E essas pessoas foram detidas pela Polícia Ambiental, foi lavrado um auto de prisão contra eles foram liberados e agora estão pedindo a restituição dos objetos que foram apreendidos junto com isso. Inclusive,
a arma que provavelmente matou a capivara. O interessante é que tinha 3 pessoas. E o crime de quadrilha, que antes chamava quadrilha ou bando. Quadrilha era quando eram 4 e bando acima de 4, 5 ou mais pessoas. E agora houve uma legislação que alterou esse dispositivo e disse que o crime praticado por 3 pessoas, eu não vou chamar de quadrilha, porque seria uma heresia da minha parte puxar o vernáculo quadrilha para 3 pessoas. Certo. Mas o crime considerado uma situação de sanção, de ser apenado, passou a ser de apenas 3 pessoas. E esses indivíduos que estavam nesse rancho em Miranda vai ser responsabilizado por esse crime que hoje é chamado quadrilha ou bando, mas que é o de 3 pessoas. Mas o interessante é notar que as pessoas pensam que podem caçar capivara. Capivara é um animal da fauna silvestre, ela não pode ser caçada, e se alguém estiver caçando capivara pode ser preso. E cuidado, porque a legislação está mudando, o que era previsto até 1 ano de sanção vai para 4 e vai ser previsto também essa prisão preventiva para esse tipo de pessoa. Bom, eu tenho certeza que existem muitas dúvidas, né? As pessoas que estão assistindo, elas têm dúvidas, e o meu papel aqui é buscar o máximo de informação em relação a muita coisa. A gente já falou de cachorro, gato, pombo, carroça, e eu tenho que perguntar e o máximo que eu puder absorver de informação aqui é melhor. Questão de rodeio, por exemplo. Não seria considerado um maltrato ao animal? Pegar o boi, montar em cima dele? Sem dúvida, porque você usa a espora. Isso. E você estressa o animal em níveis que ele não tem costume numa criação normal. Eles colocam embretes, eles colocam aquela fita que amarra e que inclusive passa a virilha e tal. Aquilo lá é uma forma de maus tratos. Existem vários locais que é proibido. Rio de Janeiro é proibido. Ah, tá. Então são leis já por legislação locais que definem isso. Exatamente, leis locais. E quando se fala em rodeio, por exemplo, existe uma ação aqui em Uberlândia que visa proibir o rodeio. Certo. Só que ainda não foi julgada pela justiça. Tem vários anos e anda tramitando. Em alguns outros locais também tem. Agora, é uma forma de se argumentar por parte de quem participa de rodeio a seguinte situação: um boi de rodeio pode ficar com eles durante 20 anos. Se ele não tivesse no rodeio, em 3, em 2, em 1, ele já teria ido para o açougue. Esse é o argumento. É um argumento pesado, tá? Porque ele é real. Nós não podemos esconder isso. Isso é real. Então, antes para eles. Não vamos falar antes, vamos fazer uma análise mais aprofundada. Segundo o senhor está dizendo, para eles é melhor o boi viver 20 anos sofrendo do que 3 e ir para o açougue. Tá, aí 3 anos engordando para ir para o açougue. O sofrimento também, presta atenção, tem uma outra coisa. O boi de rodeio, na verdade, eu não concordo com o rodeio. Eu que fui o autor da medida para acabar com o rodeio, mas algumas coisas têm que ser ditas, algumas verdades têm que ser ditas. A alimentação de um boi de rodeio é infinitamente melhor do que a alimentação de um boi normal. Certo. Ele passa assim a vida inteira sofrendo, mas calmo. Ele vai para um brete 1 vez por dia num final de semana. E aquele sofrimento dele ali é durante 15 segundos. 20 segundos no máximo, não passa disso. Então é o que eu estou te falando. O argumento de quem mexe com o rodeio é esse. A alimentação é da melhor possível. O tratamento fora do rodeio é melhor possível também. Lavando o boi, passando pomada boa, sempre assim. E tem o sofrimento dele na hora da espora. Sem dúvida nenhuma que tem. Existem alguns rodeios
que ainda respeitam a espora roletada e não com pontiagudas, né? E existem outros que fazem rodeio, que a gente poderia chamar o indivíduo até de carniceiro. Sem dúvida nenhuma que se pegar maus tratos e ver lá os maus tratos com o corte, com a espora, tendo fincado no animal, isso é considerado maus tratos e é crime. No rodeio que existe aqui dentro do Camaru, durante muitos anos a Associação de Proteção aos Animais acompanhou, verificava, eliminou um punhado de instrumentos que eram de utilização na hora do rodeio que causava talvez um ferimento qualquer, certo. Foram eliminados, as esporas pontiagudas foram eliminadas, então hoje tem um controle melhor. Agora, existem rodeios que são marcados no final de semana para acontecer em alguma fazenda que às vezes a gente não tem nem conhecimento que vai existir. Então é difícil, mas não deixa de ser um problema muito sério e que ainda não teve uma solução completa no Brasil. Bom, a gente está explorando bastante o Dr. Breno aqui, porque tem muita informação para passar e todos nós aqui aprendemos também. Elson e o DOCA, a questão do Hospital Veterinário Municipal. Existe uma lei que já determina que o hospital já deveria estar construído e tudo. É importante para a associação ter um hospital municipal, o hospital veterinário público, além do hospital veterinário da UFA? Veja bem, na verdade é importante para toda a associação, para toda a comunidade, meios de se tratar os animais. Seja através de um hospital, seja através de uma clínica, seja através de clínicas, seja através de cooperativas. Realmente é necessário e precisa. Um hospital público se faria necessário. O que a gente vê como dificuldade é o alto custo para a montagem deste hospital. Uma vez que quando a gente fala de um hospital, a gente está falando não só da estrutura física, como de aparelhagem. Mas realmente a gente precisa, que eu falei, a gente precisa de castrar animais, isso é uma grande demanda no município, e existe alguns projetos que os protetores, basicamente, o doutor Breno também conhece a fundo, estão elaborando na perspectiva de melhorar essa questão com relação aos animais. Mas a gente realmente precisa de integração de mais hospitais, de mais clínicas, de mais veterinários da comunidade, do poder público, de todo mundo, no intuito de realmente estar tratando desses animais que estão sem condição de tratamento, seja por abandono ou seja muitas vezes pelo fato da família ser carente e realmente não ter condições de cuidar de um animal. E não é barato, né? Não é barato. É mais caro do que gente, né? Para cuidar de um animal, às vezes. Fernando, veja bem. Que pé que tá isso, veja bem, Fernando, eu não sou especialista, não sou veterinário, mas criei-se essa lei no município, o prefeito tinha que ter no mínimo discernimento de cumprir. Eu fui muito criticado por várias pessoas no Face, falando assim, não está cuidando nem do ser humano, não está cuidando nem das pessoas, vai cuidar dos animais. Gente, acorda. O animal, ele passa uma virose. O animal, ele lembra uma perna, um machucado de uma velhinha lá nos bairros periféricos. Vai dar o quê? Vai dar saúde. Vai para o UAI, vai para o hospital. Veja bem, os bairros mais carentes. Existe os bairros mais carentes em cada casa. Desculpa aqui a expressão, não aqui jogando confete, falando palavras bonitas. Mas existe em cada casa 3 cachorros, 4 cachorros, tem mais que menino. Aí o que acontece? Aquele cachorro, se ele não for castrado, se ele não for cuidado, o que ele vai passar? Ele vai passar o quê? Doença para as crianças. Os hospitais, os UAIs estão cheios de meninos com virose. Ontem eu passei o dia inteiro na UAI. Se for mentira minha, pode vir cá e falar em público. Passei o dia inteiro na UAI do Rússio, das 9 até 20 para meia-noite. O que eu vi de criança lá? Virose. O médico nunca acha, é virose. Virose de quê? Do ar? Não, é cuidar da sua casa, é cuidar do seu animal. E eles têm condições de cuidar? Não. Graças a Deus eu tenho. Levo o cachorro que é abandonado na rua, levo o meu. Mas e quem não tem? Vai viver com esses animais até quando? E o município, o que vai fazer para essas pessoas? O que vai fazer para os animais? O município está sendo omisso.
O povo já está cansado de pagar imposto e pague muito. Eu tenho que usar isso também se tiver o hospital veterinário público, porque eu pago imposto. O povo paga imposto. O dinheiro é para ser dividido na saúde, na educação e infinito, em muitas coisas. E uma delas é isso, cuidar dos animais na nossa cidade. E fazer um castro móvel. Já tem associação que ajuda. O prefeito chama a associação, que é o poder executivo que executa essa lei, que está lá, está na PPA, está na LOA, foi aprovado. O prefeito até agora não vetou e também não sancionou. Chama a associação, vocês têm um local? Vou mandar os veterinários para lá, vou contratar vocês vão ser aqui um servidor desse hospital veterinário? Tem sim, tem como. Não faz é porque não quer. É falta mesmo de gestão, é falta de amor aos animais e ao próximo. Porque você tratando dos animais, você trata com certeza das pessoas também, do ser humano. Como o doutor Breno disse, lá em casa também assenta pombinho. Se eu não tomar banho, ficar ali sem tomar banho, minha casa sem limpar, é lógico que vai dar pior. Certo. Bom, aqui é deixar claro aqui para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, ou quem for o responsável e quiser vir aqui para discutir, já que o Doca citou, o espaço é aberto, democrático, pode vir aqui que a gente faz um outro programa só para falar sobre isso. Eu queria deixar um esclarecimento para a população, porque pouca gente às vezes sabe disso. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia não recebe subvenção ou qualquer tipo de verba da própria universidade. Não vem dinheiro do governo federal para o hospital funcionar. Por isso que lá não se faz o atendimento gratuito. E faz de muitos que necessitam. Porque nos levantamentos que foram feitos durante vários anos aí, acompanhados pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, o Amado, que é o administrador do hospital, é uma pessoa maravilhosa, consegue fazer mágica com aquele hospital. Porque ele faz um atendimento para as pessoas que podem pagar, cobrando. Porque lá existe o mecanismo autorizativo disso, porque é por meio de fundação. Lá não é o hospital vinculado ao gerenciamento da universidade, não. É uma fundação que cuida do hospital. Certo. Então ele faz a cobrança para justamente manter o hospital vivo. Porque não vem subvenção do governo federal e não vem verba que é destinada à universidade, o orçamento da universidade não é destinado verba para o hospital. Apenas para o curso de medicina veterinária. Certo. Mas aquele atendimento lá não é feito publicamente porque não tem dinheiro público lá entrando para ser feito dessa forma aberta à população. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma prestação de serviço que eles fazem, porque com essa situação de cobrar de um e de outro, ele mantém aquele hospital, e aquele hospital nos traz muita ajuda para os protetores dos animais e para os animais abandonados, sim. Não é fechado a essas pessoas, não. Então, que fique claro aqui, o hospital veterinário da medicina veterinária cobra porque ele não tem subvenção e não recebe verba da própria universidade. Bom, muito pertinente esse esclarecimento. A gente poderia discutir esse assunto aqui várias horas, né? É muita coisa para tratar e eu, infelizmente, tenho que encerrar o programa, né? O tempo é curto, 1 hora de programa, mas em outra oportunidade eu espero ter a presença de vocês aqui para a gente poder discutir e em outro programa trazer representantes aqui da própria prefeitura, do hospital veterinário da UF também, para a gente poder ampliar esse debate. E eu queria uma consideração final de cada um apelo, uma orientação, para a gente poder encerrar o programa. E eu começo pelo Dr. Breno, termino aqui com o Doca. Dr. Breno, agradecer muito a sua presença. Eu acho que não seria possível esse programa sem a sua presença aqui, trazendo essas informações muito importantes. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Mais uma abertura significativa para a população do que acontece nesse meio que a gente vem lutando há muitos anos.
eu digo para a população, vamos olhar para isso, vamos combater maus tratos aos animais, porque isso faz bem para nós mesmos. Se nós estivermos numa sociedade onde não haja maltrato em animal, eu tenho absoluta certeza que nós não veremos maus tratos nos próprios seres humanos, sem dúvida nenhuma. E isso faz bem, cuidar de animal faz bem. Ajudar um ser que não tem condição de sozinho crescer, se transformar, ir para o futuro, nós podemos sim ajudar sem que isso nos incomode ou que nos gaste qualquer tipo de problema, ou dinheiro, ou tempo. Isso faz bem para o ser humano. Vamos ajudar os animais. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito obrigado, doutor. O Elson Torres, que é vice-presidente da Associação de Proteção dos Animais de Uberlândia, até aproveitar o espaço para divulgar os meios em que as pessoas podem contribuir. Fique à vontade, Elson. Sim. Muito obrigado pela sua presença aqui. Ok. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de tocar nesse assunto, né, de conversar sobre a questão dos maus tratos, dos abandonos dos animais. E gostaria de deixar aberto, inclusive, o convite, como você reiterou, para que venham conhecer o trabalho da Associação de Proteção Animal, a APA. Alguns conhecem só como APA, né? Para que venham conhecer o trabalho. Nós temos canais de comunicação, nós precisamos de muita ajuda de voluntário. O voluntário é aquela pessoa que se sentir bem no trato com o animal, quiser conhecer, quiser fazer uma visita à associação, que quiser ajudar. Nós precisamos de 120 quilos de ração todos os dias, nós estamos falando em quase 500 animais. Nós precisamos de medicação, nós precisamos de cobertores, de produtos de limpeza e higiene para poder limpar a associação. Então, aquela pessoa que quiser contribuir, quiser ajudar, quiser ser um associado, quiser vir fazer uma visita e conhecer o ambiente da APA, os portões estão abertos, entre em contato com a gente. O canal mais fácil de comunicação seria o Facebook, APA Uberlândia, a página da APA. Então, aquele que se sentir bem e quiser realmente conhecer a associação e quiser ajudar, os portões estão abertos. E agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar sobre a questão animal. Bom, nós que agradecemos. E o vereador Doca Mastroianno, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, vereador. Eu tenho que agradecer aqui também, diante dessa TV que é bastante assistida, o Elcio, né, que está sempre ali na Câmara me orientando como fazer aí para cuidar dos animais que eu tenho ali. O Dr. Breno, que aprendi muito aqui, agora vou tomar algumas providências em questões aí de que eu vejo na rua, né, em educar primeiro o ser humano, porque o animal ele já é educado, que ele não sabe falar, ele tem sentimento de amor, isso ele tem, com certeza. E sobre a questão do Hospital Veterinário Público, está criado, passou, está na LOA, está na PPA, é do programa de governo do atual prefeito que está aí, não cumpre é porque não quer. Então, eu acho que tem que ter aí a população cobrando, porque isso vocês podem ter certeza, cuidando dos animais, cuida de muita criança, cuida de muita pessoa idosa que está ali em contato com eles no dia a dia. Então, eu só tenho que agradecer, aprendi muito aqui, aprendi muito mesmo. Muito obrigado a vocês todos. Bom, eu que agradeço então o Doca, Elson e o Dr. Breno Lintz. E deixo o espaço aberto aqui. Quem quiser vir aqui discutir o assunto, o Câmara Debate é democrático e é aberto para todos. Eu agradeço a sua audiência e sugestões de temas para a gente tratar aqui, você pode mandar pelo e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.